Pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente dá início à segunda unidade da nossa disciplina. E a ideia é fazer uma espécie de raio-x da produção historiográfica no Brasil desde o período joanino, que é o tema aí da nossa discussão de hoje. Então, a gente vai ver na prática como essa produção historiográfica brasileira ela se institucionalizou e como ela se constituiu ao longo de todo esse tempo, tentando entender um pouco também o campo que a gente herdou, né, no qual a gente atua, do qual a gente faz parte, que vai nos ajudar também a partir daquele instrumental crítico que a gente produziu nas discussões realizadas na primeira unidade. Então, a partir disso, a gente vai poder olhar com mais cuidado, de uma maneira um pouco mais crítica, mais cuidadosa para o campo no qual nós próprios estamos inseridos. A respeito dessa outra unidade, eu acho que foi um fechamento muito legal que a gente teve com a apresentação daqueles trabalhos por vocês. Eu gostei muito dos relatos. Acho que, de maneira geral, todo mundo demonstrou ter retido muito bem as discussões que nós fizemos. Eu acho que foi um exercício bem legal, que também vocês puderam ter uma oportunidade de sintetizar, de conectar as leituras e as discussões que vocês fizeram num texto só, numa só ideia. Vocês vão perceber que eu não fiz muitos comentários, né, nos relatos de vocês em termos de sugestões de interpretação, porque eu acho que, no geral, estava muito legal. Então, eu me prendi mais a indicar elementos de estrutura gramatical, de escrita. Espero que vocês olhem com carinho para essas sugestões, porque a ideia não é cobrar conteúdo, como eu disse, mas dialogar de uma maneira mais direta com cada um de vocês, cada um de vocês, de modo que, né, eu possa auxiliar aí nesse crescimento, nesse amadurecimento de vocês em termos de leitura, de interpretação de textos, mas também de escrita e de produção de narrativas, né, de produção de interpretações. Mas, no mais, eu estou bastante feliz. Eu acho que foi uma experiência muito bacana e que vai me ajudar também a continuar conduzindo essa nossa disciplina. Para a aula de hoje, eu proponho, né, fiz aqui um sumário e proponho a gente passar aqui por alguns pontos. Então, no primeiro momento, eu vou apresentar alguns aspectos mais gerais do texto, da proposta do texto. Depois, eu vou tratar aqui de 3 pontos do texto que eu acho interessante a gente destacar. E aqui eu já vou levar em consideração também algumas perguntas que vocês fizeram, que vocês me enviaram por e-mail. Eu estou considerando aqui as questões que foram me enviadas ali até ali pelas 6 horas da tarde, mas vocês podem continuar mandando outras dúvidas, outras questões, a gente vai conversando. Então, o primeiro ponto aqui vai ser tratar de 1808, né, do traslado da corte imperial portuguesa para o Brasil, né, pensando nos impactos da Revolução Francesa na experiência do tempo nesse Império Luso brasileiro. Depois a gente vai pensar um pouquinho na especificidade da escrita da história no período joanino. Aqui eu acho que a gente vai contemplar algumas das questões que vocês me enviaram também. E depois a gente vai focar um pouquinho nos estudos de caso específico que o texto do professor Valdeir apresenta, né? Então, o texto que a gente vai discutir é esse artigo, publicado pelo professor Valdeir na revista Acervo, em 2009, se chama Formas de Ler e Aprender com a História no Brasil Joanino. O professor Valdeir é um especialista nessa discussão. A tese de doutorado dele aborda essa produção historiográfica anterior ao IHGB. Então, é um trabalho muito importante, porque a gente tendia até então, né, embora existam outros trabalhos significativos que abordam a produção historiográfica anterior ao IHGB, mas, grosso modo, a gente focava muito ainda na historiografia brasileira a partir da produção do IHGB, ou seja, só a partir lá da década de 1840. Então, aqui o trabalho do professor Valdeir ilumina um período importante da nossa historiografia, e depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a estratégia dele para abordar esse tipo de questão.
E por fim, eu vou trazer aqui as dúvidas. Desculpa, né? Antes disso, eu vou também fazer alguns apontamentos críticos a essa perspectiva, né? Fazer uma discussão com vocês com base nos textos que a gente leu na primeira unidade, tentar entender, né, as contribuições, mas também alguns possíveis limites desse tipo de proposta de historiográfica. Depois vou apresentar aqui as dúvidas e comentários que vocês me mandaram. E por fim, a pedido do professor Marcelo, né, mas eu acho que é um ponto que interessa a todos vocês, vou falar um pouco sobre os trabalhos em grupo, que eu acho importante nós já começarmos a pensar nisso, aproveitar esse período de isolamento, né, para que vocês possam começar a estruturar, começar a pensar nesses trabalhos. Certo? Então, o primeiro ponto dessa videoaula de hoje vai ser pensar em alguns aspectos mais gerais do texto. Então, eu queria que vocês notassem, né, que esse artigo ele compõe aí uma série de trabalhos de história da historiografia brasileira produzida nos últimos anos, né, nessas 2 últimas décadas, que utiliza o instrumental da história conceitual, que nós já discutimos no ano passado, né, na disciplina de teoria da história, de inspiração kozelekiana, ou seja, né, inspirado muito nos textos do Reinhard Koselleck, na história dos conceitos do Reinhard Koselleck. E no caso específico aqui do Valdey, ele também, pelo que eu conheço dele, das aulas, né, eu fui aluno dele na UFOP, como já disse, ele também dialoga o tempo todo com o pessoal da escola de Cambridge, né, especialmente com John Pocock, aplicando esse contextualismo linguístico, que dialoga muito diretamente com a história conceitual do Koselleck, mas eu acho que o Koselleck ele traz alguns elementos a mais aqui em relação ao contextualismo, mas é muito interessante, né, porque o John Pocock ele também tem uma certa autonomia dentro desse campo aí, que é a história dos discursos políticos, né, ele tem uma metodologia muito importante aí, muito significativa para tratar desse tipo de discussão que o Valdey foca aqui no texto com uma ênfase para a questão da historiografia, da escrita da história. Né? Então, o que significa isso? Trata-se de um texto que vai focar, como eu disse aqui, né, uma história da historiografia como uma analítica da historicidade, ou seja, uma análise de história da historiografia que está preocupada com algo além do próprio campo de produção historiográfica. Ele está preocupado em compreender por meio de textos que lidam com o passado, entender por meio desses textos como é articulada uma dada experiência do tempo naquele contexto específico analisado, ou seja, como que as pessoas naquele tempo e naquele espaço relacionavam passado, presente e futuro. E essa análise, essa descrição, né, essa analítica da historicidade, ela vai ter implicações para um campo mais alargado da história brasileira, porque ele vai nos ajudar a compreender a história política e social daquele período. Ou seja, ao entender como essas pessoas se relacionavam com o futuro por meio dos textos de história, isso também vai chamar atenção para projetos políticos e para conflitos sociais. Então, é muito legal, né, a gente fazer essa discussão aqui, sobretudo quando vocês também estão discutindo a história do Brasil Imperial, lá, né, em História do Brasil 3, com o professor Mário. Porque, como muita gente notou aí nos e-mails que eu recebi, esse texto dialoga diretamente com aquilo que vocês estão discutindo, né, em História do Brasil 3, mas eu diria também que acrescenta elementos importantes que a gente geralmente não tem tempo de desenvolver na disciplina de História do Brasil, mas que são igualmente significativos para a gente entender os conflitos políticos, né, os projetos de sociedade, as clivagens sociais existentes naquele período. Né, e essa aqui é essa concepção, né, de uma história da historiografia como uma analítica da historicidade, que o professor Valdey vai desenvolver num artigo um pouco mais recente, mas que já está presente nesse tipo de análise que ele faz a partir dos métodos da história atual e desse método contextualista também que a gente pode identificar a partir da leitura do artigo que a gente está discutindo.
Então, né, a história é óbvio que aqui a história conceitual ela não está tão presente, não é um artigo que analisa o desenvolvimento de um conceito em termos da sua forma ou do seu significado, mas ele lida com essas categorias fundamentais da proposta teórica do Koselleck, né, que são, né, o campo de experiências e horizonte de expectativas, como que os dois se articulam, produzindo projetos políticos, produzindo transformações sociais e econômicas, inclusive. E isso aqui fica claro também nos colegas dele, né, nos novos colegas que são citados aí ao longo do artigo, também partilham dessa perspectiva teórica. Mas fica bem mais claro, né, acho que é um trabalho lá de 2009, não sei em que medida ainda o Valdé ainda dialoga ou tem investido, né, nessa metodologia, mas eu lembro que era muito forte nele essa discussão que a gente fazia sobre o contextualismo ou a escola de Cambridge, né, o contextualismo de Cambridge, para o qual o sentido, o significado das ideias, dos discursos políticos, eles só são compreensíveis em uma determinada realidade histórica, num determinado contexto histórico. Então, é aquela questão que, inclusive, vocês me colocaram. Você tem um conceito, por exemplo, de revolução sendo utilizado naquele contexto. Tem um artigo do professor João Paulo Pimenta, lá da USP, que foca mais diretamente no uso desse conceito. Mas a gente vai perceber que o significado, o efeito que esse conceito produzia naquele contexto não é o mesmo que ele produz nos dias de hoje. Então, para entender os discursos políticos, para entender as narrativas históricas, você tem que entender a linguagem daquele contexto específico. Você tem que compreender o léxico que era utilizado nesses confrontos políticos e sociais. Então, as palavras que eram usadas nas lutas políticas do passado tinham significados que não se aplicam mais não necessariamente se aplicam mais aos nossos contextos, né? Então é uma percepção bem historicista no sentido de que aquele discurso, aquele texto de história só faz sentido naquele contexto do passado. O Koselleck ele acrescenta, né, uma diacronia nessa perspectiva contextualista que é muito sincrônica, né? Ou seja, ela se prende muito à análise de um dado contexto específico. O Koselleck ele consegue demonstrar como que esses próprios conceitos, essa própria linguagem política, ela também evolui, ela também se transforma, ela também muda ao longo do tempo, com diferentes temporalidades, né? Ou seja, você tem uma dialética entre a permanência e a mudança, que é fundamental para o tipo de análise conceitual que é feita pelo Koselleck. Mas, enfim, né, só lembrando algumas coisas que a gente já até discutiu na disciplina de Teoria da História. Isso tudo está presente no texto do professor Valdé. Foi muito importante para a gente conhecer melhor essa historiografia. Inclusive, o fato, né, do professor Valdé dialogar muito com o Koselleck, o pessoal de Cambridge, representou um avanço muito grande a respeito do que a gente entende por historiografia brasileira. Porque se a gente partir do pressuposto que a historiografia é o fruto da produção de historiadores, estrito sensu, historiadores profissionais, a gente não encontraria uma história da historiografia no período joanino. A gente só poderia falar de história da historiografia a partir do IHGB, a partir de 1838. Mas na verdade não, né? Aqui essa perspectiva ela amplia a possibilidade de discursos a respeito da experiência do tempo que não estão presentes apenas em textos de história. A gente pode encontrar isso em outras formas de linguagem, de escrita. Tanto que vocês devem ter notado no artigo, o professor Valdé ele apresenta uma lista imensa de escritos, de formas de escrita, nas quais o passado era tematizado. Jornais, memórias, anais, crônicas, textos literários, memórias científicas, memórias históricas e por aí vai. Então, isso amplia muito a possibilidade da gente entender
como que, para além da história profissional, as pessoas lidam com a experiência do tempo por meio da escrita, por meio da produção de narrativas. Então, isso tudo está presente, né, nessa perspectiva teórica, metodológica empregada por esse artigo. E depois, lá na frente, eu queria fazer algumas considerações, né, discutindo um pouco essa abordagem à luz daquelas discussões que nós fizemos na primeira unidade da nossa disciplina. Então, vamos tocar adiante, né, e começar a pensar propriamente na análise do texto que eu trouxe para a discussão. Então, o primeiro ponto que eu pretendo discutir com vocês é pensar um pouco os impactos da Revolução Francesa na experiência do tempo no Império Luso Brasileiro, considerando de maneira mais importante a vinda da corte portuguesa, né, do príncipe regente, Dom João VI, para o Brasil, os impactos disso na forma como as pessoas dentro do Império Luso Brasileiro começaram a perceber a relação entre passado, presente e futuro. Então, como vocês estão vendo lá na disciplina de História do Brasil 3, 1808 ele aparece como uma contingência, como um fato imprevisto, né? Uma grande transformação, uma grande mudança que tomou a todos de surpresa, que causou impactos muito amplos nesse território português na América, que muitos, né, dizem ter feitos até os dias de hoje, sobretudo em termos de unificação territorial, né, de um modelo específico de Estado e de sociedade que está diretamente ligado a esse acontecimento histórico profundamente impactante que foi a vinda da corte portuguesa para o Brasil. Então, você tem um fato inusitado até então, né? A Revolução Francesa, ela, né, na sua fase aí imperialista, quando, né, a França começou a expandir o seu modelo de Estado, de sociedade por meio da força, né, sob as ordens lá do Napoleão Bonaparte. Então, nesse período, isso coincidiu com a invasão da Espanha e depois de Portugal, né, na virada aí de 1807 e 1808. E isso fez com que a corte portuguesa tomasse uma decisão, optasse por algo até então inédito na história da expansão europeia, ou do próprio mundo europeu. A mudança da corte de um país metropolitano para uma de suas colônias, né? Ou seja, o Império Português ele passou a ser gerido não mais lá da Europa, mas a partir de uma de suas colônias. Isso tem sido resgatado mais recentemente dentro dessa história política do Brasil, mostrando que então a concepção de Império Luso brasileiro ela é muito mais complexa do que aquela concepção que opõe metrópole e colônia, né? Ou seja, o Império Português é algo muito mais complexo, como diria o Manuel Antônio Espanha, né? Com centros dispersos ao longo do globo, né? Com formas de autogestão, muito mais do que uma concepção de império centralizada em torno de Portugal. Mas, enfim, é muito interessante, isso gera uma reviravolta, isso gera um impacto, né, um evento inesperado, profundamente perturbador de uma série de concepções de governo, de Estado, de sociedade, né, e que vai ter que ser interpretado. Ou seja, o que significa isso? Como a gente pode ler essa mudança territorial da corte para o Brasil a partir da experiência que a gente tem do passado? O que essa mudança pode significar em termos de futuro? O que a gente pode esperar do futuro? É possível prever o que vai acontecer? Todas essas questões, então, elas foram suscitadas por esse evento inesperado relacionado à vinda da corte portuguesa para o Brasil. Então,
surge nesse momento a necessidade de produzir narrativas que dê conta de dar sentido para esse evento. Ou seja, é preciso explicar o que está acontecendo, né? É preciso dar sentido para esse fato inesperado, de modo que a gente possa prever o que vem pela frente. Essas questões, então, povoaram né, a intelectualidade, os gestores, os administradores, né, os poetas, os literatos do período, todo mundo tentando entender o significado dessa grande transformação. E a primeira coisa que a gente nota é que esse tipo de narrativa ele não vai ser necessariamente inventada, né? A escrita de interpretações para dar sentido e significado para essa mudança, ela vai impor a produção de narrativas, e essas narrativas já, de certa forma, existiam. Você já tinha modelos sobre como dar sentido para essa experiência do tempo. Então, uma coisa que eu coloquei aqui é que 1808, né, pode ser visto como um evento explorado para dar um sentido mais abrangente. E aqui eu estou lembrando, né, do conceito de Geschichte, que a gente discutiu lá em Teoria da História no ano passado, para um conjunto de narrativas ilustradas, que aqui são as Stories, né, as histórias particulares, que já vinham sendo produzidas no Brasil. Então, o que acontece? A gente já tinha uma série de narrativas, uma série de histórias particulares sobre pessoas, sobre lugares, sobre territórios, mas elas ainda não estavam conectadas, né? Ou seja, elas davam sentido local para sociedades que se percebiam que viviam de maneira muito local. Nós não tínhamos nada parecido com um Estado nacional, como uma nação no Brasil. Que se tinha eram oligarquias regionais, muitas vezes opostas umas às outras, né? Todas elas relacionadas diretamente ao Império Português e não relacionadas entre si. E de uma hora para outra você tem uma transformação que impacta todas essas regiões de uma maneira sincrônica, né? Todas elas se veem diante do impacto dessa transformação. Então, o que se busca é uma forma de dar sentido a todas essas pequenas narrativas, essas narrativas localizadas, né, das diferentes províncias, que foram todas igualmente perturbadas pela vinda da corte para o Brasil. Então, como dar sentido unitário, né, como fazer com que essas histórias elas deem conta de compor uma narrativa mais ampla, né, que explique esse impacto muito mais abrangente que vai ser causado pela vinda da corte para cá. Então, é isso, né? Esse conjunto de narrativas que já vinham sendo produzidas no Brasil, elas vão constituir o sentido mais abrangente por meio desse evento de 1808. Então, a vinda da corte para o Brasil ela vai ser como uma amarração para esse conjunto de narrativas. Vai ser explorada no sentido de legitimar a corte portuguesa, né, como sendo o grupo político que vai colocar ordem, né, nessas diversas narrativas desamarradas que compunham o território nacional. Então, a historiografia, essa necessidade de interpretação mais abrangente, né, de uma história propriamente brasileira, né, uma história geral aqui do Brasil, da colônia, ela surge em função da necessidade de domesticar esses eventos imprevistos no interior de uma narrativa capaz de legitimar a manutenção da ordem imperial. E aqui a gente vai opor, nesse momento, né, dois grupos que vão ver esse mesmo evento de formas bastante diferentes. Então, por um lado, você tem os portugueses do Brasil. Vocês devem ter lido o texto da Maria Odila, né, sobre a interiorização da metrópole. Ou seja, portugueses que tinham interesses enraizados no Brasil, interesses comerciais, sobretudo relacionados ao tráfico de escravos, à importação de matérias-primas, né, ao comércio dessas matérias-primas, que desejavam, portanto, uma maior autonomia, desejavam uma maior proximidade do centro do poder. E, por outro lado, você tinha um outro grupo, que eram os portugueses que estavam lá em Portugal.
Os portugueses que vão ver com muita desconfiança essa aproximação dos portugueses brasileiros em relação à corte. São portugueses que vão ficar em Portugal praticamente desamparados. Né? Um Portugal que foi invadido pela França, que não possui uma liderança, a liderança portuguesa estava no Brasil, e que você vai ver uma situação muito menos privilegiada dentro do Império Luso-Português. Então, 1808 vai ser visto como uma derrota para esses portugueses de Portugal e como uma vitória para esses portugueses do Brasil. A Revolução de 1820, que vai acontecer no Porto, ela está relacionada a uma leitura muito específica que esses portugueses de Portugal vão fazer desse evento. Ao contrário dos portugueses que estão no Brasil, que vão propor, que vão construir uma narrativa muito diferente dessa que está sendo produzida em Portugal. Eles vão narrar esse evento de 1808 como um grande marco do início de uma nova era no Império Luso-Português, como vai ser como uma espécie de renovação, né, de restauração do poder que Portugal já teve em algum momento na sua história, mas que perdeu né, nesse momento específico. Então, no Brasil, 1808 vai ser o acontecimento que vai permitir ler esse conjunto de histórias esparsas como um sentido único, como uma renovação, como uma restauração de um processo civilizatório começado lá atrás, enquanto que em Portugal, 1808 vai ser visto como uma derrota, né, com uma perda da capital, com uma perda da metrópole, e vai ser visto como um acontecimento traumático que precisa ser revertido. Isso não é explorado no texto que a gente está discutindo, no artigo, mas é muito interessante, né, a gente trazer esse contraponto, porque isso vai marcar profundamente o tipo de historiografia que vai ser produzida aqui no Brasil no período joanino, que vai explicar muito desse tom militante, né, em torno da defesa da importância da manutenção da corte aqui no Brasil. Vai ser um elemento fundamental para o próprio processo de independência e de emancipação política em 1822. Então, são essas narrativas produzidas aqui no Brasil a respeito de 1808 que vão criar a possibilidade discursiva de propor uma ruptura com relação a Portugal, ou seja, nós temos aqui uma monarquia europeia no Brasil, capaz de andar com suas próprias pernas, né, capaz de produzir e de levar a cabo um processo civilizatório prometido, né, já previamente visível aqui por meio dessa historiografia. Então, esse momento, essas disputas políticas em torno das versões sobre o passado vão ser fundamentais para o tipo de arranjo de poder que vai se consolidar no Brasil a partir de 1822. Outro ponto importante da gente perceber, né, da gente tratar aqui, é que a adoção de uma perspectiva ontoepistemológica universalista, ou seja, racionalista, iluminista, como forma de justificação do Império Português desde o século XVIII, ou seja, já existia, né, já vinha sendo adotada no Império Português, tomada como um todo, essa perspectiva racionalista, iluminista, né, universalista, algo que se somou à tradição historiográfica clássica. Então, duas coisas que vão aparecer aí dentro dessas narrativas. Uma tentativa de justificar o presente por meio dos exemplos do passado, e aí a gente se lembra muito bem daquele topos, né, daquela forma de narrar a história, que é a história magistra vitae, por um lado, mas, ao mesmo tempo, essa tradição iluminista ela já vai cair muito bem nas mãos de uma monarquia que pretende se justificar, que pretende, né, se legitimar enquanto aquela que também é responsável pela produção do futuro. Então, ela vai se colocar como o agente de um desenvolvimento lógico da história, né, da evolução da identidade portuguesa aqui no Brasil. Então, esses dois elementos, tanto uma perspectiva mais clássica uma perspectiva moderna, elas vão se juntar para legitimar a manutenção
da coroa portuguesa à frente do Império Luso brasileiro, agora sediado no Brasil. Bom, dito isso, né, apresentado esses elementos mais gerais aí do impacto de 1808 na experiência do tempo aqui no Brasil, eu queria passar para a parte do artigo que trata mais especificamente das formas de escrita da história, então, nesse período. Bom, o primeiro aspecto importante para a gente discutir isso é um conjunto de mudanças mais abrangentes que tem que ser levado em consideração quando nós pensamos na escrita da história. E uma escrita da história também diretamente associada à disputa ou às formas de legitimação do poder naquele período. Então, a legitimação dos governos devia lidar agora com a ampliação do espaço público, sua transformação, aqui a gente está falando em termos de racionalização do Estado, posso falar um pouquinho mais sobre isso, e com o fortalecimento da imprensa. Então, se a gente pega desde lá do Gilberto Freire, quando ele vai escrever Soldados e Mucambos, a gente percebe que a chegada da corte no Brasil ela trouxe transformações sociais e culturais muito importantes. Antes da chegada na corte, você tinha uma estrutura de poder aqui no Brasil que ela era localista. Né? Você não tinha um rei que tivesse como coordenar, que tivesse como punir, cercear o poder dos senhores de engenho, dos grandes proprietários, dos grandes donos de escravos, dos grandes comerciantes. Não existia um poder superior aqui no Brasil a esses proprietários rurais, né, esses grandes potentados. Então, aqui o localismo no Brasil era uma força muito grande. O familismo, o clientelismo, eles eram aspectos fundamentais da nossa estrutura social e política. Com a chegada da corte aqui no Brasil, esses diversos grupos locais e regionais, eles vão ter que prestar conta diretamente a esse monarca, né? Dom João VI ele vai estabelecer um controle mais centralizado desses diferentes grupos. Ele vai racionalizar essa forma de gestão, essa administração pública. Então, se antes, né, o maior poder aqui no Brasil era o poder do senhor de engenho, ele que comandava a justiça, a economia, a administração, o poder de polícia, ele que contratava os párocos de maneira muito livre, né, e sem freios ao seu poder, né? Agora, Dom João VI ele vai ter que criar um aparato administrativo que consiga controlar todos esses grupos em favor de um projeto mais centralizado, um projeto de poder com abrangência nacional. Então isso vai criar, né, um espaço público com outros tipos de pessoas, né, outros tipos de subjetividades, individualidades, que são funcionários públicos. Então, se a gente pensar em termos de uma classe média, né, ela quase não existia antes da chegada da corte aqui no Brasil. Você tinha médicos, advogados, né, padres, mas esses caras estavam sob o comando dos senhores de engenho. Agora você tem um grupo que se sobrepõe a esse poder privatista dos senhores de engenho, que são membros do funcionalismo público. Então você tem um médico, né, que diz como as pessoas devem se comportar em termos de saúde pública, você tem um coletor de impostos, você tem um amplo extrato médio que vai intervir no poder discricionário dos senhores de engenho. Então você muda aí essas pessoas, né, você muda a composição das elites brasileiras, você cria uma classe intelectual vinculada ao espaço, em grande medida formada lá em Coimbra. O José Murilo de Carvalho, que tem um texto legal sobre isso, né? Então, esse é um aspecto importante. Você tem uma camada letrada que vai ter interesses diferentes daqueles dos senhores de engenho. E essa camada letrada vai ser aquela que vai produzir texto de história.
Você tem essa racionalização da vida de maneira geral. Então a sociedade ela não é mais vista nessa relação direta entre senhores, né, dominantes e dominados, mas você tem outras instituições que vão se sobrepor e complexificar a vida na América Portuguesa. Isso vai criar uma série de profissões, né, uma série de necessidades. Dom João VI, a primeira coisa que ele faz quando ele chega aqui é criar faculdades de medicina, criar órgãos culturais, científicos, a exemplo do Museu Nacional, do Arquivo Nacional, cria o Banco do Brasil, né? Então, tudo isso muda também a estrutura social brasileira, a forma como ela se organiza, a forma como ela é lida, interpretada. E, por fim, você tem um fenômeno que não está restrito aqui ao Brasil, ele é um fenômeno que também está lá no mundo europeu, que é o fortalecimento da imprensa, né? Ou seja, imprensa pensada enquanto um órgão, né? Ou um aparato, um dispositivo que vai dar voz para esses novos setores de uma população muito mais urbana, muito mais racionalizada, cada vez menos rural, né? E a imprensa vai ser o veículo que vai dar voz a essas intenções políticas, a essas motivações que agora já são diferentes daquelas de uma aristocracia rural. Mas é óbvio que esses interesses rurais eles também vão fazer frente a essas transformações, lançar a mão também de veículos de imprensa, instrumentalizar setores urbanos, né, setores estatais, setores do governo, mas a gente percebe transformações muito importantes, inclusive em termos de comunicação, de difusão de ideias, né, de escrita, de pensamento. Então, por isso, né, a gente tem nesse período a multiplicação de escritores escritos sobre o passado, sem que ainda existisse uma ciência da história institucionalizada. Então, se a gente tem o fortalecimento da imprensa, se a gente tem a transformação da estrutura social, se a gente tem o impacto de eventos, de novidades, né, uma verdadeira aceleração do tempo, que é algo que já tem a ver lá com as mudanças que aconteceram na França, né, em 1789, você tem mais gente, então, escrevendo sobre o passado. Só que a gente ainda não tem uma instituição ou a institucionalização da história enquanto um saber específico sobre o passado. O que a gente tem, portanto, é uma variedade de gêneros, projetos, procedimentos de pesquisa. Você tem formas misturadas, né, formas híbridas de apresentação historiográfica. Você tem protocolos flexíveis de citação, ou seja, o plágio comia na alta. Você não tinha esse controle, né, a gente, por exemplo, tem que ter muito cuidado quando escreve nossos textos, nossos artigos, de se amparar na autoridade de outros autores, de ter uma honestidade científica, acadêmica. Naquele momento, não, tudo era muito mais bagunçado. A própria noção de autoria ela era muito mais fluida, muito mais flexível do que ela é nos dias de hoje. Então, a gente tinha muita coisa sendo escrita sobre o passado, isso é legal, aqui eu acho que é uma grande contribuição da pesquisa do professor Valdey, embora a gente ainda não tivesse uma ideia de uma história enquanto um campo do conhecimento, enquanto um campo disciplinar autônomo. E é isso que vai caracterizar o tipo de história que vai ser produzida nesse período. Um outro ponto importante, né, e aqui é um trabalho hercúleo, né, desses pesquisadores de história da historiografia do período, de sistematizar o que era produzido naquele momento. E uma coisa que determina, em grande medida, o tipo de história que era escrita no período joanino é algo muito mais amplo que está acontecendo no Ocidente, que é a própria constituição de um regime de conhecimento moderno, ou de uma epistemologia moderna, como eu tenho dito para vocês. Aqui, nesse ponto, né, quando a gente vai começar a tratar dessas diferenças entre um projeto de história natural e um projeto de história geral, isso aqui, na prática, nos mostra como
ou qual foi o impacto de uma ciência moderna ou de um conhecimento moderno que passou a opor, de um lado, civilização e de outro, natureza. De um lado, o homem e de outro lado, o animal. De um lado, sujeito e de outro lado, objeto. A gente já discutiu isso quando nós, lá em Teoria da História, né, fomos pensar no que é essa experiência moderna do tempo. E uma dessas características é a ideia de que o ser humano ele passa a ter consciência, ele passa a ter uma subjetividade que lhe permite atuar no mundo natural de forma a se humanizar. Ou seja, quanto mais eu domino a natureza, mais humano eu me torno. E esse progressivo processo de dominação da natureza seria aquilo que conferiria historicidade para a própria humanidade. Ou seja, a evolução da humanidade, a evolução da civilização está relacionada a esse progressivo domínio da natureza por meio da ciência, por meio da tecnologia e por meio da política também. Né? Então, é isso que eu estou chamando de grande cisão e que vai se manifestar muito claramente nos projetos epistemológicos do período, nos projetos de produção de conhecimento sobre o passado, sobre o tempo naquele período. Então, essas pesquisas de história da historiografia, que foram realizadas pelo próprio professor Valdey, mas uma série de outros pesquisadores que ele cita também ao longo do artigo, muitos deles orientandos do próprio professor Valdey, outros colegas dele, né, lá da USP, da PUC-Rio, né, de outras instituições, eles conseguiram, então, sistematizar de modo, né, a nos permitir visualizar isso num quadro, como o passado ou como a realidade da América Portuguesa no período joanino era pensado. E aí os projetos de futuro que se relacionavam a essas transformações sociais, essas transformações mesmo cognitivas, elas estão aqui divididas em dois grandes projetos. Um deles é o da história natural, ou seja, o conhecimento humano sobre o mundo ele já começa a ser compartimentalizado, ele já começa a ser encaixado nessa grande divisão entre sociedade e natureza. E aí você tem um grande projeto para conhecer o que é esse mundo português na América, que vai se enquadrar dentro de um projeto de história natural. E você tem um outro projeto que vai se enquadrar dentro dessa concepção de história geral, que é um projeto relacionado não ao conhecimento da natureza, mas sim ao conhecimento da civilização. Então, esse quadro aqui é muito interessante porque ele nos mostra muito claramente como que essa grande cisão epistemológica moderna ela se materializou em projetos de futuro aqui no Brasil, né, que demandavam conhecimento, demandavam interpretação do mundo no qual essas pessoas viviam. Demandava essa divisão, né, esse encaixotamento das coisas conhecidas ou no campo da natureza ou no campo da civilização. E esse quadro é legal porque ele mostra, né, vários aspectos dessa divisão, ou seja, em termos de subgêneros. O que era estudado, então, na história natural? Aqui, né, principalmente a coreografia, que é uma forma de descrição dos aspectos naturais de uma região, mata, fauna, flora, rios, relevo, as pessoas, quem vive naquele lugar, que tipo de cultura, que tipo de povos. Então, assim, uma descrição enciclopédica do mundo natural, do mundo dos animais, do mundo da natureza. E também um outro gênero, que é essa memória científica, são os relatos de viajantes, né, aquelas explorações, as pessoas indicando o que elas viram, o impacto que elas tiveram ao ter contato com coisas que eram desconhecidas. Né? Esse gênero de escrita ele também se prolifera aqui no Brasil no século XVIII, no século XIX, final do século XVIII e início do século XIX. Né, e vai ser muito importante aí para uma série de estudos posteriores que vão se embasar nesse tipo de produção científica. Na história geral,
Por outro lado, você tem memórias, que são diferentes dessas memórias científicas. Né? Aqui a gente tem memórias de políticos, pessoas que vão se lembrar dos antepassados ou de movimentos revolucionários, né? Memórias sobre a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana. Os anais, né? Que a gente pode entender aqui como um conjunto de crônicas, né? Ou seja, um registro periódico dos acontecimentos, um compilado de, né, das coisas, como se fosse uma timeline, né, numa época ainda não existia Facebook. Você tinha esse tipo de registro constante dos acontecimentos que iam se acumulando e constituindo esses anais. E aqui eles citam, né, história particular e especial. Eu confesso que eu não sei exatamente o que está sendo chamado de história especial. Nunca tinha ouvido esse termo, né? Também não há uma discussão mais abrangente, uma definição mais clara sobre isso no artigo, mas eu imagino que aqui, né, com um grande grau de certeza, que aqui se está falando da história, né, de biografias, ou da história de localidades, da história de municípios, ou de eventos particulares, né, uma ideia de uma descrição cronológica, de uma explicação em termos, né, políticos, cronológicos, de um dado evento ou de uma dada trajetória. Então percebo que é bem diferente, né? Aqui você tem um tipo de conhecimento voltado para os aspectos da natureza e aqui um tipo de conhecimento voltado para a explicação de aspectos, ou para a descrição, ou melhor, para a narração de aspectos relacionados ao mundo, da sociedade e da civilização. Quais eram os objetos privilegiados da história natural? Os costumes, né, aqui entendido como a diferença cultural entre povos, uma perspectiva etnográfica, né, de entender aquilo que diferencia, aquilo que é peculiar, aquilo que, né, que é estranho ao europeu. O mundo natural, descrição do mundo natural, descrição das tradições, né, algo que vai levar aqui provavelmente ao desenvolvimento do folclore, como ele passa a ser conhecido na Inglaterra a partir meados do século XIX, enquanto que os temas privilegiados da história geral são a história política e a história civil, né? Ou seja, a história administrativa, aqui no campo da história civil, e a história política, a história, né, militar, né, sucessão, né, movimentos aí revolucionários, esse tipo de coisa. Dimensão de análise. A história natural está preocupada em escrever o espaço e a história geral em organizar o tempo. Formato. A história natural escreve e a história geral narra, né? Ou seja, o espaço ele é descrito, o tempo ele é narrado. Você não tem como descrever o tempo, né? Quer dizer, a gente pode até pensar em formas de descrever o tempo, mas de maneira bastante abstrata. Quando a gente está falando de passagem do tempo, a gente está narrando um processo que tem um começo, tem um meio e tem um fim. Enquanto o espaço a gente está escrevendo, né, apontando como ele se organiza, quais são as suas características, como que ele se distribui. Isso é uma descrição. Você não narra o espaço, você escreve o espaço. Protocolos, né, que a gente pode chamar também de procedimentos de escrita. Então, aqui você tem, né, o privilégio de um relato científico, enciclopédico, ou seja, vamos pensar lá no Linneu, né, a ideia de sistematizar o que a gente conhece, né, de dar nome às coisas, um projeto taxonômico, né, de identificação, de diferenciação do mais complexo por mais simples, ou vice-versa, né? Pensar no modelo das enciclopédias, um conhecimento descritivo, um conhecimento científico baseado no método, diferenciação das coisas. E do ponto de vista da história moral, aliás, da história geral, o que está em jogo é pensar, né, em princípios morais, ou seja, ensinamentos ou padrões ou parâmetros de comportamento, e
uma escrita que se baseia muito mais na retórica, na literatura, ou seja, aqui você tem uma licença narrativa que você não vai encontrar aqui nesse gênero da história natural. Você tem artifícios retóricos, como recurso à autoridade, investimento no ethos, no pathos e no logos, esse tipo, de aquelas estruturas que a gente estudou lá no texto do Hayden White, tudo isso vai estar presente aqui na história geral. Então, você tem dois grandes programas que vão tentar dar sentido ao mundo que se quer domesticar na América Portuguesa, que se quer colocar sob o controle de um aparato governamental identificado com a corte portuguesa. Um deles, que à época algo que era chamado de história natural, está relacionado ao estudo da natureza, e o outro, essa história geral, está relacionado ao estudo, ao controle, à domesticação da sociedade. Essa divisão ela só é possível quando a ciência moderna ela rompe com a perspectiva cristã de conhecimento, ou seja, aquela ideia de uma história universal. Essas duas coisas elas não estavam separadas como elas passam a estar a partir da modernidade. Porque tanto o mundo natural quanto o mundo humano, eles eram criações divinas. Então, o tipo de conhecimento narrativo que dava sentido a esse mundo, a esse universo, era a narrativa da criação. Então, tudo estava junto, natureza e cultura explicadas por uma mesma narrativa bíblica, pela providência divina, que ia da criação, que ia do Gênesis até o juízo final, até o Apocalipse, e que não percebia essas duas coisas como distintas. Afinal, tudo isso era criação divina, criação de Deus. No momento em que o conhecimento ele passa a se autonomizar da teologia, algo que vai acontecer sobretudo lá no iluminismo francês, esses dois campos eles se separam. E aqui, esse lado da história geral, ele vai ser o campo que vai descrever o progresso da humanidade, o progresso da civilização, a partir do domínio da natureza. Daí essa necessidade de dividir o conhecimento em dois campos muito claros. Então esses dois projetos são importantes. Dom João VI ele vai investir tanto em um quanto em outro, a gente pode dizer, principalmente no projeto de História Natural. Ele também vai dar conta de uma experiência do tempo. Eu mesmo já escrevi um artigo sobre isso, quando trabalhava com o caso do Museu Nacional. A riqueza natural, a riqueza das florestas tropicais, tudo isso vai ser também uma justificativa da especificidade da América Portuguesa em relação aos outros pontos do Império. Isso também vai justificar a necessidade da corte ficar aqui no Brasil e não em outro lugar. Ou seja, a América Portuguesa era a possessão colonial mais rica de Portugal, então nada mais natural do que a corte se instalar aqui. No entanto, não é esse o foco do artigo que a gente está discutindo. O Sr. Valdeir vai preferir, então, investir aqui nesse outro domínio, que é o da história geral, porque vai ser ele que vai, digamos assim, ser o ponto de partida para aquilo que nos próximos anos vai se configurar como uma historiografia brasileira. É desse domínio da história geral que vão sair as questões, que vão sair os procedimentos, que vão sair as estratégias narrativas, que vão se desdobrar, por exemplo, a partir da década de 1840, na institucionalização do IHGB. Inclusive, é o próximo tema da nossa discussão, entender como que esse IHGB definiu, a partir de então, o que era o historiador aqui no Brasil. Notem também, antes da gente passar para outro ponto, que essa divisão aqui é muito parecida com aquela discussão que nós fizemos em teoria da história, entre a diferença de uma perspectiva herodoteana, ou seja, aqui esse paradigma está muito mais próximo da forma como Heródoto pensava a produção de conhecimento histórico, enquanto que a história geral ela se aproxima muito mais do modelo tucididiano, a ideia de que
o historiador deve se preocupar com a história política e não com a história dos costumes, como propõe Heródoto. Então vejam que nada disso aqui é novo, né? Tudo já estava presente, sendo trabalhado aí ao longo de séculos e mesmo de milênios, essa tradição, né, de produção do conhecimento. No entanto, isso começa a se definir melhor a partir de agora, quando o próprio Estado se apropria da ciência racionalista, da ciência iluminista. Lá no ensino médio, vocês devem ter ouvido falar de despotismo esclarecido, por exemplo, né? Então, nesse período aqui, o Estado ele vai perceber o potencial desse tipo de conhecimento mais sistematizado, mais especializado em termos de domesticação, em termos de exercício de poder. Então, nesse sentido que a gente reafirma que poder e saber são dois nomes, né, dois termos que andam juntos o tempo todo. E, então, tanto a história natural quanto a história geral, elas foram instrumentalizadas por Dom João VI, que criou diversas instituições científicas e culturais nesse período. Mas aqui a gente vai focar nesse ponto aqui, nesse aspecto, que é a história geral, pela importância que ela vai ter para o desdobramento de uma historiografia brasileira nos próximos anos. Então é isso que eu estou afirmando aqui, né? A história geral do Brasil ela vai ser analisada em função de seus posteriores desdobramentos na historiografia pós-1840. E essa escrita da história, ou esse projeto de uma história geral especificamente brasileira, ela vai ter algumas características que é importante a gente destacar. Então, como eu disse, né, ela vai privilegiar a cronologia para a organização do material do passado. Então, essa compreensão da civilização portuguesa no Brasil, ela tem um caráter profundamente cronológico, né? Ela vai partir do passado, se desdobrar até o presente, apontando para um futuro possível, mas isso elegendo as datas, né, a sucessão de datas de acontecimentos como aquilo que dá sentido para essa história da civilização, especificamente da civilização brasileira ou da civilização luso-brasileira, né, aqui na América. Você tem o privilégio da dimensão política para a organização temática. Então, os temas dessa história geral do Brasil são temas de história política, grandes nomes, grandes eventos políticos, né? Assim como estava lá no Tucídides, a história política vai ser privilegiada dentro dessa concepção de conhecimento voltado para a interpretação, né, do processo civilizatório. E a preponderância da diacronia e, por conseguinte, da forma narrativa. Então, como eu disse, essa história geral do Brasil, ela vai ser predominantemente narrativa. Que é diferente, por exemplo, daquilo que a gente vai ver nos análises, que é uma história predominantemente descritiva, sincrônica. Aqui a gente ainda vai estar muito próximo, né, de uma historiografia que vai se manter ao longo do século XIX, que é essa historiografia política, narrativa, cronológica, algo que vai ser profundamente criticado pelos análises no começo do século XX. Por fim, uma questão aqui que também foi trazida nas perguntas que vocês me enviaram, você tem, nesse período, o início da definição do que é historiador. Ou seja, aos poucos vai se definindo um tipo, né, um papel social por um determinado setor da intelectualidade que vai se constituir, que vai se posicionar socialmente por meio de um saber particular, um saber sobre o passado. Então você tem esse lento surgimento da figura do historiador, ainda que sem respaldo do aparato disciplinador. Escrevi errado aqui, viu, gente? Tem um que aqui. Que seria construído no Brasil a partir da década de 1840. Então não é que a gente não tivesse historiadores. Você tem ali pessoas que vão, né, devotar a sua atuação, embora não de maneira total, né? As pessoas vão fazer outras coisas também, mas você começa a definir claramente o que é essa figura, o que é esse papel, o que é essa forma de atuação. A gente começa a ter, dentro desse complexo corpo social que se constitui a partir de 1808, essa figura específica que é a figura do historiador.
E esses historiadores, né, a gente ainda não tem um historiador profissional, mas a gente tem pessoas que se dedicam a produzir textos de história, eles estão, na sua grande maioria, ligados diretamente ao Estado. Então, isso é um elemento fundamental da gente reter. Né? Então, durante o período joanino, o que se escreve de história no Brasil, segundo o professor Baldei, é uma escrita diretamente ligada a um projeto de Estado, um projeto de constituição de uma ordem social na América Portuguesa, legitimando o papel preponderante da monarquia na condução desse processo. Então, a historiografia servia, em grande medida, para legitimar esse projeto de uma monarquia sediada aqui no Brasil. São pessoas, portanto, ligadas a esse projeto de poder. Então, apontados esses elementos mais gerais sobre a escrita da história no Brasil no período joanino, o professor Baldei apresenta 2 estudos de caso. Né? O primeiro é esse livro do Robert Southey, de 1810, que se intitula História do Brasil, que vai ser muito interessante para mostrar de maneira mais concreta para a gente como essa historiografia ela era produzida, que elementos ela trazia, que tipo de projetos políticos ela expressava. Então, a primeira coisa que a gente nota, a partir dessa obra, é a constituição de uma história da civilização luso-brasileira na América, a partir de uma perspectiva conciliatória, em diálogo com a ilustração britânica. Isso é muito interessante. Por quê? Porque a ilustração britânica ela é mais conservadora em comparação com a francesa. A gente não pode se esquecer que a Inglaterra, até hoje, vive sob uma monarquia constitucionalista. Ou seja, o tipo de transformação social, econômica e política que foi desenvolvida no Reino Unido, ele foi conciliado com a manutenção da monarquia, com a manutenção de uma série de instituições absolutistas, diferentemente do que aconteceu na França. A Revolução Francesa ela foi uma revolução radical. Ela rompeu totalmente com as tradições absolutistas. Então, do ponto de vista da monarquia portuguesa, essa não era uma perspectiva a ser seguida, porque isso significaria a sua própria destituição do poder. Então, o exemplo, a perspectiva britânica, que se amparava na razão, que se amparava, você tem um iluminismo britânico, que era muito mais interessante pelo fato de que ele não implicava no abandono total da tradição. Ele não pressupunha o rompimento com todas as instituições iluministas. Ele, inclusive, permitia a existência de uma monarquia pensada como uma forma racional de governo, algo inconcebível do ponto de vista do iluminismo francês. Então, essa perspectiva ela vai ser muito importante aqui no Brasil. Essa ilustração britânica, pensar lá no Adam Smith, no David Ricardo, e vários outros pensadores, no Thomas Buckley, todos eles vão produzir aí tanto histórias naturais quanto histórias gerais da civilização, que vão conceber uma relação entre futuro sem o rompimento com o passado. Então a história do Brasil vai ser marcada por esse aspecto conservador. Não se trata de uma ruptura, mas de uma mudança temporal que vai ser trazida por uma monarquia esclarecida, por uma monarquia iluminada pela razão. Outro elemento importante da obra do Robert Southey é que a língua portuguesa e a religião católica eles já aparecem aqui como elementos fundamentais para a construção desse processo civilizacional, ou seja, para a legitimação da coroa portuguesa como a ordenadora desse processo. E por fim, esse trabalho ele apresenta essa nova civilização luso-brasileira que passa a se constituir a partir da América, a partir do Brasil, que ainda não existia enquanto tal,
como desdobramento da Ilustração Britânica, com influência sobre historiadores posteriores. Então, além disso, né, esse trabalho, essa história do Brasil, ela vai ser usada como referência por uma série de historiadores. Ele nomeia vários aqui: o José da Silva Lisboa, né, o famoso Visconde de Cairu, o Zé Bonifácio, que vai ter uma importância fundamental no processo de independência política no Brasil, o Hipólito da Costa, né, um liberal mais radical, o Luiz Gonçalves dos Santos, o famoso Padre Perereca, que a gente também vai analisar aqui daqui a pouco. Todas essas obras, elas de uma maneira ou de outra se inspiraram nessa ideia, né, de uma evolução civilizacional que só poderia ser conquistada a partir da manutenção da ordem pelo único grupo que teria capacidade de fazer isso, ou seja, né, pelos aristocratas, pelas pessoas próximas das luzes, privilegiadas, né, de forma a poder pensar de maneira racional, de maneira esclarecida, no que seria melhor para um povo percebido como imaturo, percebido como incivilizado, como bárbaro, como em processo de maturação. Então, a história do Brasil que se constitui nesse período é uma história que aponta para a necessidade da manutenção da ordem por uma elite dirigente, por uma elite monárquica. Então, um outro texto que é analisado aqui, que serve como estudo de caso para esse artigo, é o texto, né, esse livro de memórias do Luiz Gonçalves dos Santos, ou Padre Perereca. Eu pensei que fosse surgir aqui nas questões dúvidas sobre por que esse Luiz Gonçalves foi chamado de Padre Perereca, mas não, ninguém se interessou por essa curiosidade. Na verdade, isso é um apelido mesmo, bem pejorativo. Ele parecia uma pererequinha mesmo, cara baixinho, né, curvado, com os olhos esbugalhados. Pelo menos foi isso que eu li na Wikipédia, não sei se é verdade. Mas esse é um caso muito interessante, não pelo nome do cara, mas pelo fato de que é um outro gênero de escrita sobre o passado que também é muito significativo, né? Ao invés de uma história, né, de uma narrativa como aquela que a gente leu ali, que deixa de ser uma narrativa particular e passa a ser uma narrativa geral da civilização, ou pelo menos dessa civilização luso-brasileira, ou seja, deixa de ser história e se transforma numa Geschichte. A gente também tem essas memórias. O interessante das memórias, né, que é um subgênero que demanda menos rigor, tem mais liberdade, né, ou seja, um gênero dotado de maior liberdade, está relacionado às experiências pessoais, né, do sujeito que escreve em relação aos eventos políticos que ele próprio testemunhou ou teria testemunhado. Mas, por outro lado, as memórias elas gozam de grande legitimidade dentro de uma tradição historiográfica clássica. Vamos lembrar lá, mais uma vez, de Heródoto e Tucídides. O que conferia autoridade num texto de história? Era muito mais, né, a autoridade de quem escrevia, autoridade ética, moral da pessoa, né, que não contaria uma mentira, que teria visto com seus próprios olhos, do que uma memória de uma pessoa desconhecida, uma pessoa que a gente não conhece, que a gente poderia dizer, portanto, que está falando verdade ou mentira. Então a memória, ela era percebida, ela dotava de autoridade os discursos sobre o passado, desde que quem escrevesse fosse reconhecido enquanto uma pessoa digna de respeito. Então é um gênero forte, poderoso, né, mas demandava essa validação do ethos da pessoa, né? A pessoa tinha que ter uma ética ilibada, ser reconhecida enquanto tal. Essa narrativa ela vai ser muito importante no processo de emancipação, e vai ser uma narrativa que vai ter um amplo sucesso aí na historiografia brasileira. A ideia de uma luta da metrópole contra a colônia, ou vice-versa, a colônia querendo se emancipar da metrópole. A gente sabe que as coisas são muito mais complexas que isso, que essa visão dicotômica de metrópole e colônia, mas isso já surge aqui no período joanino. É interessante a gente perceber isso. Pensar esse tipo de interpretação só é possível dentro desse contexto político. E você tem duas leituras
totalmente opostas de 1808. Você tem a leitura dos brasileiros do Brasil e a leitura dos brasileiros de Portugal, né? E que faz com que toda essa narrativa ela possa ser lida como uma oposição entre mocinhos e vilões, entre libertadores e escravistas e por aí vai. No entanto, essa quebra do antigo sistema colonial, que é visto como um sistema de dominação econômica, ele não pressupõe dissolução da monarquia. Então aqui, mais uma vez, a gente vê isso, né? A ideia de que a libertação econômica ela pode ser pensada de cima para baixo. A gente pode manter as elites políticas e, mesmo assim, produzir transformações estruturais na economia e na sociedade. Isso aqui vai ter longa vida na nossa historiografia, né? Por isso é interessante a gente saber das condições de emergência desse tipo de discurso. E o que está em jogo quando esse tipo de lógica, esse tipo de explicação é mobilizado. Então, esse tipo de texto tem essa autoridade retirada de um artifício retórico, isso é muito interessante, né? Pressupõe uma crítica do texto, uma crítica quase que forense do tipo de escrita que foi produzida, porque o Valdeiro consegue constatar lá que essas memórias, muito provavelmente, elas não foram testemunhos diretos do tempo narrado, ou seja, são lembranças posteriores desses fatos, são reconstruções dessas memórias, né? Mas o texto é escrito como se fosse diferente, como se ele estivesse escrevendo na hora que os acontecimentos estavam acontecendo. Então isso dota de mais autoridade, né? A pessoa que está lendo parece que está diante dos fatos, dos acontecimentos sendo descortinados diante de seus próprios olhos. É um artifício retórico que dá mais validade, que convence melhor do que outros, e que só é possível dentro do gênero memória. Que hoje, né, existe, continua existindo, mas obviamente, você sabe, não é um gênero acadêmico. Ele é muito mais, para a gente, percebido como uma fonte para a escrita da história acadêmica do que a própria escrita acadêmica. Nesse período, percebam, as coisas ainda estavam misturadas, ainda não tinha essa divisão que hoje a academia faz entre testemunho e a escrita da história. Outra coisa legal, né? Você tem o início aqui de uma estruturação de uma visão geral dos fenômenos, por meio de uma narrativa estruturada em textos e imagens. Apresentação de provas de que os portugueses seriam os verdadeiros agentes civilizatórios nos trópicos. Então, uma coisa muito interessante, as imagens elas são mobilizadas no texto de história não como ilustração, né, mas como o próprio argumento. Não basta descrever a superioridade da civilização portuguesa, você tem que mostrar a monumentalidade dessa civilização nos trópicos. Porque o que estava em jogo ali? Provar que os portugueses eram capazes de transformar, né, o Império Português em algo tão bom ou melhor que as outras civilizações europeias. E que isso já era possível ser verificado a partir da chegada dos portugueses aqui em 1808, a partir da chegada da corte aqui no Brasil em 1808. E Dom João VI ele realmente investe na transformação urbana do Rio de Janeiro. Ele realmente investe nessa monumentalidade. E a monumentalidade ela não é só escrita, ela precisa ser vista. Então, isso é trazido por texto de história como forma de reforçar, como modo de apresentar uma prova de que os portugueses seriam indivíduos capazes de promover esse processo civilizatório aqui no Brasil. Uma forma de convencer a elite letrada brasileira de que eles tinham que apoiar esse projeto. Afinal de contas, Dom João ele trouxe mudanças, ele estava acelerando o tempo histórico de uma colônia até então estagnada pelo antigo sistema colonial. Então, isso tudo é feito mais de modo, né, a evitar a revolução. Então, era necessário acelerar o tempo histórico, era necessário acertar os ponteiros do Império Luso brasileiro com os ponteiros das outras nações europeias, mas para isso não precisava de uma revolução, precisava de cortar as cabeças dos monarcas. Aqui o projeto que está sendo proposto
é uma transformação, uma aceleração do tempo histórico promovido pelos próprios monarcas, não a contrapelo deles. Então, esses dois casos aqui nos mostram concretamente como que essa experiência do tempo provocada por 1808 começa a ser lida a partir de então. É muito interessante a forma como a gente consegue perceber isso. E interessante a gente perceber que esses caras que escrevem esses textos estavam diretamente ligados à corte, eram patrocinados por essa corte, por Dom João VI, tinham interesses na manutenção da monarquia, compunham uma nova subjetividade que estava sendo composta, constituída nesse período, ou seja, eram historiadores que manipulavam retoricamente as possibilidades de acessar o passado por meio da escrita, e todos eles aí produzindo uma ideia de uma história geral do Brasil, uma história única, unificada, comum, que apontava para a necessidade desse governo, o governo imperial, o governo português, para manter esse processo de aceleração histórica. Bom, dito isso, gostaria de trazer alguns elementos que a gente pode propor de maneira crítica a esse texto, no sentido de entender um pouco melhor outras possibilidades, de perceber o momento em que esse texto que a gente está discutindo foi escrito, a partir das discussões que nós fizemos na primeira unidade. Então, a primeira coisa, é interessante a gente perceber que o texto apresenta elementos importantes para pensarmos, na prática, a historiografia como máquina de guerra. Então, aqui eu estou fazendo referência ao texto do Júlio Bentivoglio, que eu acho que vocês entenderam muito bem pelos relatos de aprendizagem que vocês me mandaram. O Júlio Bentivoglio mostra como que as revistas eram importantes, por exemplo, para explorar novas possibilidades temáticas, para dar novos usos para o conhecimento do passado. E aqui a gente vê o poder lançando mão de armas parecidas com as revistas para consolidar o seu poder num território novo, o território da América Portuguesa. Então, aqui a gente vê memórias, jornais, corpos de pessoas como os novos agentes do Estado, essa nova classe média letrada, tudo isso sendo agenciado no sentido de produzir uma interpretação sobre a história que coloque a coroa portuguesa como agente privilegiado para o desenvolvimento desse processo. Eu acho que isso casa muito bem, nos traz elementos importantes, por exemplo, para a gente pensar em como o Estado agenciou essas máquinas de guerra, ou seja, esses instrumentos aí que exploram outras possibilidades de dar sentido ao tempo. Então, o que a gente tem aqui é algo totalmente novo, uma historiografia que não existia. Você não tinha uma história geral do Brasil ainda. E isso é promovido pela chegada do Estado imperial aqui na América Portuguesa. E aí a gente vê que a nossa historiografia ela se constitui diretamente a partir desses anseios do poder, desses anseios de governamentalidade. A historiografia ela produz uma domesticação tanto da natureza, por meio da história natural, quanto da civilização das pessoas, por meio dessa história geral. Ou seja, um conjunto de humanos e não humanos que vão ser colocados à disposição de um aparato de poder consolidado a partir da Europa. Então, o mundo que passa a ser visto também a partir de uma perspectiva eurocêntrica. É uma máquina de guerra que disciplina o desconhecido, tanto no campo natural quanto no campo social, a partir de uma visão de mundo europeia. E nós vimos aí os problemas disso, os profundos problemas dessa forma de organizar a experiência do tempo, a partir do texto da Aquile Mbembe. Aqui também a gente vai ver sucessivas tentativas de produzir uma história autônoma do Brasil que vão continuar esbarrando num enquadramento epistêmico eurocêntrico. Então, muito interessante. Não dá para pensar tudo isso, eu acho, sem a gente voltar para esse período joanino, que é pouco privilegiado em termos de uma história da historiografia ainda.
Outra coisa, né? Eu acho que, né, não obstante essa contribuição, se a gente pegar o artigo lá do Tiago Nicodemo, do Matheus, né, Matheus Pereira e Pedro Santos, a gente vai perceber que esse artigo ainda tem um foco, né, se a gente comparar com o programa que é proposto no segundo artigo que a gente discutiu na disciplina, ele ainda tem um foco muito nacionalista, né? Ele não deixa de naturalizar a nação brasileira enquanto entidade quando ele foca, por exemplo, numa historiografia brasileira. Quando, né, no próprio artigo que a gente discutiu, a gente percebe que essa historiografia brasileira ela é também constituída transnacionalmente. Primeiro, né, o primeiro caso que a gente analisou foi um inglês. O cara que escreveu uma história geral do Brasil, ele não é uma pessoa nascida aqui, ou seja, é um cara que trouxe um aparato epistêmico para cá e desenvolveu essas formas de conhecimento, né, num espaço entre fronteiras. Ou seja, ali você tem um agenciamento também dos aparatos de poder britânicos, produzindo uma visão de história que associava o processo civilizatório luso brasileiro como um desdobramento da racionalidade britânica, né? Como um subproduto do poder da coroa britânica no mundo. Por outro lado, a gente está vendo aqui que todas essas formas de agenciamento do passado no presente, elas são, da mesma forma lá que o outro artigo colocou para a gente, são procedimentos constituídos transnacionalmente, a partir de uma visão eurocêntrica, né? Então isso é importante, a gente perceber, né, que existem, enfim, outros problemas que a gente precisa colocar aí, que não estão dados nesse artigo, porque também esse não era o foco, né? Está no início aqui de começar, no momento de começar a conhecer essa historiografia joanina. Eu acho que é uma grande contribuição com relação a isso, que não quer dizer que a gente não possa trazer outros problemas para compreender um pouco melhor, né, como que uma ideia sobre o Brasil se constitui fora do próprio Brasil, se constitui a partir de outros espaços. Ou até como que essa historiografia que surge no espaço brasileiro, ela também impacta outras formas de se produzir história em outros lugares. Isso é um problema também que a gente pode explorar aqui. Agora, tem um problema mais sério, que também está nesse texto, nesse segundo texto da unidade 2, né, esse texto nos permite pensar nisso, é que esse artigo ele elege um tipo de experiência do passado, um tipo de escrita do passado, e dá a impressão de que esses são as únicas formas, né, de compor conhecimento sobre o passado no território brasileiro naquela época. Então, quando a gente está falando de historiografia brasileira, no caso desse artigo, ele está falando de uma forma de experiência do tempo que é pensada pela aristocracia, pensada por uma elite eurocêntrica. Agora, a gente viu os problemas disso, né, de pensar que só isso é historiografia, que só isso é uma forma de representar o passado. Então, aqui sim, talvez uma lacuna que precisa ser melhor explorada. Que outras formas de interpretar a experiência do tempo coexistiam no período joanino a essa visão aristocrática. E trabalhos como, por exemplo, do Robin Wright, que faz uma etnohistória, ou seja, como que grupos indígenas pensaram alternativamente a experiência do tempo lá no século XIX, no caso da Bacia do Rio Negro, nos mostra que isso é plenamente possível de ser feito, mesmo para períodos tão recuados num tempo como esse. Então, se a gente tem uma série de discursos sobre os índios no Brasil, embora isso seja mais um ponto da história natural nesse período do que da história geral, ou da história da civilização, mas se a gente tem esse contato, a gente também tem, obviamente, a formulação de representações próprias do tempo de povos que a gente pode chamar de extramodernos. Então a gente viu a necessidade naquele texto de considerar isso, e o artigo que a gente está discutindo acaba meio que silenciando essa discussão, meio que nos fechando a essa possibilidade.
Bom, então esses eram os apontamentos críticos que eu gostaria de fazer. Eu queria então passar para algumas dúvidas e comentários, tentar comentar, né, tentar esclarecer ou discorrer um pouco sobre essas questões que vocês me mandaram. Então a primeira é uma questão da Vanderleia, né, que diz o seguinte: pode-se dizer que essa história que passa a ser escrita no período joanino é uma história política de teor nacionalista, com ideais de progresso da civilização, e isso com o intuito de legitimar as novas formas de governo? Ela também faz uma questão sobre essa diferença entre história natural e história geral, mas então eu acho que já foi respondido lá no item 3.2, né, mas se restar qualquer dúvida, estou à disposição para tentar explicar isso melhor. Então acho que sim, né, você tem uma história política embasada nas ideias de progresso da civilização, com o intuito de legitimar essas novas formas de governo que estão sendo ensaiadas aqui no território americano. A única coisa que eu acho que a gente tem que tomar cuidado é para usar esse termo nacionalista. Essa era uma noção que, a meu ver, não estava plenamente desenvolvida nesse período. Não se pensava essa forma de soberania em termos nacionais ainda. Ou seja, não era uma nação portuguesa, você tinha a coroa portuguesa, ou seja, uma família, né? O que dava legitimidade e soberania a essa ampla rede de poder que constituía o Império Português não era uma concepção de nação, mas uma concepção de direito familiar divino na pessoa de uma dinastia, né? Na pele de uma pessoa que é esse monarca, que representa essa vontade divina. É como se ele fosse o coordenador, o representante, né? A ligação entre a sociedade e a ordem natural das coisas estabelecidas desde o momento da criação. Então, eu acho que ainda não é uma concepção de nação, ou seja, um representante cuja soberania vem da livre e esclarecida vontade do povo. Esse povo não é percebido como livre, como racional ainda. Ele tem que ser tutelado, né? Tutelado em nome da fé cristã, inclusive. Por isso, a religião, junto com a língua, ela continua sendo um fator fundamental para essa interpretação histórica do Brasil. Né? E aí o representante dessa fé cristã continua sendo o monarca. Né? E depois, na figura dos Pedros, né, os imperadores. É muito interessante que o monarca português ele tem ainda o título de padroado, ou seja, ele tem um poder de uma coisa única, né, na história aí das relações da Igreja Católica com os governantes europeus. Eles têm o poder de definir, de nomear bispos, né, ou seja, a Igreja Católica em Portugal ela é subordinada não diretamente ao Papa, mas diretamente ao monarca. Então, é uma história política, eu acho que não é de teor nacionalista, mas de teor, não diria monarquista também, né? Mas de teor dinástico, certo? É uma justificativa de uma dinastia que, ao mesmo tempo, personifica essa ideia de direito religioso, natural, mas ao mesmo tempo também personifica esse direito político, né, de trazer a civilização e o progresso para a nação. Então, a legitimação ela não é mais só religiosa, ela também é racional, ela também é iluminista. Esse monarca ele não é só representante de Deus na Terra, ele também é um representante da razão. É isso que está sendo construído nessas narrativas. E aí sim, com o intuito de legitimar essas novas formas de governo, essas novas formas de poder. Segunda questão, do João Francisco. Eu dei uma resumida nas perguntas, viu, gente? Para facilitar aqui, né, para a gente também não perder, não gastar muito tempo. Sei que a formação de uma identidade é característica da construção do projeto político dos Estados Nacionais. Aqui também, né? Está aqui Estados Nacionais porque a gente precisa ter o mesmo cuidado. A gente só vai começar a falar de Estado Nacional no Brasil a partir da década de 1840. E olhe lá, né? A ideia de nação mesmo no Brasil, enquanto entidade autônoma, enquanto entidade cultural diferente das outras, é algo que só vai aparecer aqui no Brasil na década de 1920, de maneira mais clara, né, de maneira mais sistematizada. Ou
seja, um século depois, mais de um século depois desse período. Então é muito complicado a gente falar em nação aqui nesse momento. Mas não me pareceu ser o foco do padre, né, do padre Perereca, o famoso padre Perereca. Pareceu-me uma intenção mais individual. Poderia me esclarecer melhor sobre? Mas seria muito interessante, né? Ou seja, é um texto que expressa uma concepção geral, universal, ou é um texto que expressa essas memórias do padre Perereca, ou né, são um texto, digamos assim, né, que expressa a intencionalidade da coroa, ou é um texto mais particular, mais individual da pessoa? Isso aqui é muito difícil a gente definir, né, embora cada uma dessas histórias tenha particularidades. Eu acho que o artigo do Valdeir deixa isso muito claro. Tem diversos gêneros, diversas soluções, formas híbridas, tudo está sendo experimentado nesse momento. É a máquina de guerra em funcionamento, ela está tateando, né, um espaço ainda não estriado, um espaço ainda liso, que pode ser marcado pelos aparatos de poder. E isso se processa por meio das individualidades, né? Ou seja, você tem aí uma pessoa que é capturada por essa máquina de poder mais ampla, por esse aparelho de Estado, né? E cuja subjetividade ela expressa algo mais do que essa individualidade. Ela expressa um próprio papel social mais amplo. Então, essa é individual, mas ao mesmo tempo é uma individualidade perpassada por uma rede de poder. Como que se constitui uma subjetividade? Ela não nasce pronta, ela é produzida historicamente. Então, é sim uma forma particular de ler essa história geral, mas uma forma particular já agenciada por um aparato de poder bastante forte que se estabelece aqui no Brasil a partir de 1808. Então, é uma individualidade que expressa, sim, né, um projeto de poder mais amplo. Só para a gente ter cuidado, entre essa coisa do indivíduo e do coletivo, não tem essa divisão tão clara. Então, é um indivíduo, sim, uma particularidade, sim, mas que expressa uma rede discursiva mais ampla, né, ou uma rede de agenciamentos muito maior do que sua própria individualidade. Assim como acontece com todos nós, né? Vamos lá. A Fabiana fez várias questões, mas destacou também o diálogo da disciplina com a história do Brasil, mas eu achei bastante interessante isso que ela diz aqui, né, essa proposta que ela faz especificamente sobre o livro 1808, que tem um longo subtítulo lá do Laurentino Gomes. As outras questões eu acho que já foram, né, já tratei delas aqui em outros momentos. Mas ela pergunta o seguinte: como nós, historiadores e historiadoras, podemos utilizar livros como o famoso 1808, que aborda a chegada da família real? É possível? E mais que isso, ele contribui para a historiografia que tanto comentamos? Olha, Fabiana, tem uma larga discussão já sobre isso, né, sobre essa disputa de um espaço editorial, de um espaço discursivo entre historiadores e jornalistas. Se vocês jogarem lá no Google Scholar 1808, Laurentino Gomes, vocês vão ver uma série de artigos publicados sobre esse tema. Mas eu não conheço muito bem essa discussão. No entanto, tem um texto do Jurandir Malherba, que eu indicaria aqui para você, para todos vocês, que ele discute essa produção, ele fala especificamente do livro 1808, do Laurentino Gomes, e a respeito do qual ele diz o seguinte: em comum com outro desses jornalistas que falam sobre o passado, né, que escrevem textos de divulgação histórica, a abordagem episódica, a linguagem coloquial, romanesca e o sucesso de vendas. Ou seja, o que ele tem em comum, né, com o Eduardo Bueno? A abordagem episódica, a linguagem coloquial, romanesca e o sucesso de vendas. A fórmula é a mesma. História no formato de saga, né, ou seja, como se fosse uma história de mocinhos e de vilões, né? Nas veladas explicações históricas, ênfase na psicologia dos personagens que são condenados ou absolvidos como heróis ou parvos de mau caráter. Então, depois ele acrescenta mais adiante. Sobre a perspectiva da história crítica, ou seja, a história que a gente faz aqui na academia,
suas fragilidades são gritantes. Então, esse é o texto aqui que o Jerônimo de Malherbe ele analisa esse fenômeno mais amplo de jornalistas ocupando um espaço editorial que deixa os historiadores muitas vezes com inveja, né? Sobretudo porque são textos ruins. E uma coisa que tem que ser dita é isso, né? 1808 é considerado um texto muito ruim pela crítica acadêmica, por conta desses excessos literários e uma completa ausência de método histórico. As pessoas não consideram relações de poder, não consideram estruturas sociais, estruturas econômicas, não consideram determinantes culturais. O escravismo não aparece como um elemento importante, então só por aí a gente já deve se assustar. Pelo menos essa visão de Jerônimo de Malherbe, né, de outros autores que eu tenho visto muito por alto falando desse tipo de obra. Mas eu acho que isso é um ponto, né, são textos ruins, mas uma outra coisa que a gente tem que considerar é que eles têm ocupado com muito sucesso essa lacuna deixada pela historiografia acadêmica. Né? Eles vendem muito, ou seja, eles são percebidos pela sociedade como uma forma mais fácil, ou mais imediata, mais acessível, de suprir carências de sentido que essas pessoas têm. Ou seja, elas querem saber o que significa ser brasileiro, né? O que significa esse governo. Então, a ideia é essa, né? Que na verdade todo governo é feito, composto por pessoas descaradas, pessoas mesquinhas, né? Isso é uma visão muito reducionista da história brasileira. No entanto, se a gente for pensar, né, por exemplo, os trabalhos do Luiz Fernando Serri, um cara que está há muito tempo aí trabalhando numa perspectiva riseniana sobre o ensino de história, a formação de consciência histórica, ele chama atenção para isso, né, pelo o que faz com que as pessoas gostem tanto, leiam tanto. Isso é algo que a gente tem que entender. Então eu acho que ele não serve, Fabiana, para a gente usar nas aulas como referência factual ou explicativa. Eles são ruins nesse sentido. No entanto, para nós, historiadores da historiografia, isso é muito interessante para a gente entender esse outro aspecto que a gente tem que dominar. Ou seja, como a gente se aproxima, como a gente dialoga com setores fora da academia. E aí, nesse sentido, os livros são muito bons. Né? Eles sabem muito bem para o que apelar no sentido de não só estabelecer essa comunicação, como vender. Aí você tem outro problema. A vendagem, ela também determina a retórica. Então, o próprio mercado, ou seja, aquilo que vende, é o que é privilegiado na escrita dessa história. Isso é um problema também que a gente tem que considerar. Tem outras discussões também bastante complexas em torno desse livro especificamente, que abordam, por exemplo, os problemas, né, ou seja, não só da narrativa, mas das identidades jornalísticas versus as identidades narrativas historiográficas. Então, sugiro que quem tiver interesse, primeiro leia esse texto do Jerônimo de Malherbe, mas joguem lá no Google Scholar, né, no Google Acadêmico, esses termos, 1808, Laurentino Gomes, que vai ter uma série de artigos interessantíssimos que vocês podem explorar. Eu não coloquei o nome aqui da pessoa, mas é uma pergunta da Adriene. Eu acabei me esquecendo de colocar aqui, de fazer menção ao nome. Você me desculpe, viu, Adriene? Mas a Adriene pergunta o seguinte: a história geral tem alguma ligação com a história universal na forma como é narrada? Essa é a primeira questão, né? A segunda, quais são as diferenças entre memórias científicas e memórias históricas? Então, como eu disse, a história universal era uma forma de narrar tudo que a gente sabia do mundo a partir de uma visão unitária, que estava relacionado com a história divina, com a teologia, né, com a escatologia católica, por exemplo, ou judaico-cristã. A ideia de que Deus criou o mundo e que a gente está se encaminhando para o Apocalipse, para o juízo final, e isso unificaria a história de tudo, de todos. Essa é a história universal, né, grosso modo. A história geral, como a gente viu naquele quadro lá, ela é uma divisão, né, provocada pelo pensamento iluminista, pela epistemologia moderna,
no qual você vai ter um campo do conhecimento dedicado à civilização e um outro campo do conhecimento dedicado à natureza. Esse campo dedicado à natureza é o campo da história natural e o campo dedicado à civilização é o campo da história geral. Então, as memórias científicas e as memórias históricas, elas compõem cada uma um desses lados, né, um desses grandes quadros de conhecimento. As memórias científicas são aquelas memórias produzidas por naturalistas, por exploradores, né, que vão viajar por lugares desconhecidos e relatam suas experiências, né, descrevem novas espécies, descrevem grupos indígenas com os quais eles têm contato. Vamos pensar no caso do Saint-Hilaire, né, do Von Martius, vários viajantes famosos, eles produziram esse tipo de memórias que até hoje são usadas por nossos historiadores como fontes. E as memórias históricas também, né, são memórias, são testemunhos, só que relacionadas a eventos políticos e não a eventos naturais. Então eu já tratei disso lá no item 3.3, eu acho bom trazer de novo, né, para tirar mais alguma dúvida. E a Adriane também menciona, né, também chama atenção para o diálogo que essa disciplina está estabelecendo com a História do Brasil 3. Então, por isso, também eu acho que vocês tiveram menos dúvidas, né, ao tratar, ao ler esse artigo. Realmente é um artigo fácil de ser lido. O Valdez escreve de maneira simples, né, direta, clara. Eu gostava nele, como professor, desse aspecto, né, que ele tornava também a teoria da história, a história da historiografia, algo mais simples, mais próximo, né. Então, isso fica, eu acho, muito evidente no artigo que vocês leram. Um outro comentário da Edila aqui, uma questão, né, eu resumi bastante aqui, porque ela escreveu uma questão mais longa, mas eu acho que sintetiza bem o que ela está perguntando. Só que a gente pode pensar nessa historiografia joanina, né, como uma forma de autodescrição análoga àquilo que Mbembe constata para o caso africano, né? Então eu acho que sim, né, por um lado. Ou seja, você tem uma tentativa de autonomização epistêmica aqui no Brasil, desde então, ou seja, você produz uma história geral que não se reduz a histórias produzidas no mundo europeu. No entanto, essas tentativas de emancipação cognitiva, elas se dão a partir dos parâmetros europeus. É o que o Mbembe está colocando lá, por causa da África também. Então, eu acho que sim, né? Agora, tem uma série de especificidades, porque no caso do período joanino, essa historiografia, né, ela ainda é muito... Ela é escrita por portugueses ainda, ela não é escrita, digamos, por brasileiros que têm uma consciência nacional. Ou seja, quem está escrevendo essa história da civilização luso-brasileira, ele não está se pensando como algo diferente daquilo que são os europeus. Eles se consideram europeus, não existe essa diferença. Ou seja, o padrão de civilização é o padrão eurocêntrico. E eles não pensam em nenhum tipo de diferença. Ou seja, o mundo luso-brasileiro é um desdobramento da Europa nos trópicos, nada mais que isso. Então tem essa diferença, né? Enquanto lá na África você tem uma consciência da especificidade, né, de uma diferença radical, tanto em termos materiais quanto em termos culturais, como a gente viu lá no texto do Mbembe. Mas, por outro lado, né, assim, eles veem essa diferença, mas eles não conseguem pensar essa diferença em termos que sejam africanos. É isso que o Mbembe está criticando. Agora, no caso aqui brasileiro, a gente não tem pessoas conscientes dessa diferença. Isso, como eu disse, vai começar a ser formulado na década de 1840, a gente vai discutir isso na próxima aula, mas só vai estar plenamente formulado na década de 1920. E aí sim, né? Aí a gente se aproxima mais daquilo que o Mbembe está falando. Você tem uma tentativa de ler essa diferença que, na verdade, inscreve a nossa identidade dentro de uma concepção cognitiva que é europeia. Na verdade, a gente se coloca dentro de uma posição específica, muitas vezes até inferior,
em relação a esse quadro descritivo, interpretativo europeu. O que é a nossa identidade? É uma caixinha dentro de uma forma de ver o mundo que é europeia. A gente não está propondo uma forma específica de ver o mundo a partir da nossa ótica. Então aí sim eu acho que posteriormente a gente se aproxima mais daquilo que o Mbembe está chamando a atenção para o caso africano. E sim, né, esse enraizamento epistemológico de uma perspectiva portuguesa, né, ou seja, a história da civilização brasileira como tendo se iniciado no momento do descobrimento, do suposto descobrimento do Brasil, é algo que está totalmente presente nos livros didáticos. Né? Mesmo nos livros que questionam essa visão portuguesa, por exemplo, eu aprendi história no ensino fundamental a partir de uma apostila, a partir de um livro de história que tinha uma visão materialista dialética. Mas ainda assim, a gente começa a pensar, né, a história do Brasil a partir da expansão comercial da Europa. O foco ele está, né, na economia, na sociedade, mas ele não considera a economia e sociedade aquilo que já é desenvolvido aqui nas Américas antes da invasão portuguesa. Então, independentemente do tipo de posicionamento à direita ou à esquerda que a gente vai encontrar nesses livros, eu enxergo que sim, né? Em geral, os nossos livros didáticos eles também ainda estão muito presos nessa perspectiva eurocêntrica. Embora se tenha, né, uma ampla discussão no campo da produção de livros didáticos que tem que ser considerada, né? Não é tão simples assim mais. Mas até muito recentemente, com certeza, a gente pode afirmar isso. Acho que a primeira mudança radical que tem nessa perspectiva foi trazida pelos PCNs, meados no final da década de 90. Aí você já tem uma tentativa, né, de pensar diferentemente o que é o ensino de história, mas ainda assim muito centrado na ideia de identidade cultural, né, de civilização brasileira. Então, ainda é muito presente esse enraizamento de uma perspectiva eurocêntrica, né, na nossa forma de entender a história, inclusive nos livros didáticos. A Angela tem toda a razão também com relação a isso. Então, contribuíram também para a discussão o Marcelo, né, que mandou um bom resumo já desse texto, mas não tem propriamente nenhuma questão aqui para desenvolver nessa videoaula. E me pediu para falar dos grupos, que vai ser o próximo item que eu vou trazer aqui, né, o último elemento que eu vou trazer para essa videoaula. E a Cristiane me pediu para falar dessa identidade do historiador, ou que eu chamei ali, né, da constituição de uma subjetividade específica, mas eu acho que eu já falei disso, então está lá no item 3.4 dessa videoaula. Eu acho que se ainda ficaram dúvidas, eu acho que pode ser válido voltar lá nesse ponto, mas qualquer coisa eu estou à disposição para tentar esclarecer melhor esses aspectos também. Bom, por fim, eu acho que a gente precisa já começar a pensar nos trabalhos em grupo. Então, a princípio, essa atividade ela se mantém, né, mesmo com a manutenção do isolamento, mesmo com a manutenção do REE, né, do Regime Especial de Estudos, mas caso o isolamento continue, que eu acho muito provável, se não suspender o calendário, mas se a gente estiver nessa dinâmica remota ainda, os trabalhos poderão ser apresentados por escrito. Então vocês me mandam os trabalhos e eu comento, eu gravo uma videoaula comentando, né, a ideia é que disponibilizar esse trabalho para os colegas também, porque a ideia inicial do projeto era que todo mundo pudesse ter acesso a uma discussão sobre uma tendência historiográfica específica. Então, se a gente manter esse regime remoto, vocês vão me enviar esses trabalhos, eu vou disponibilizar para a sala e comentar numa videoaula dentro dessas datas que vocês vão ter que apresentar esses trabalhos. Então, só peço para vocês tentarem apresentar esses trabalhos com um pouco de antecedência, para que eu tenha tempo de lê-los, né, de gravar essa videoaula, de receber os comentários dos colegas, as dúvidas, as sugestões,
Então me mande pelo menos com uns 3 dias de antecedência para que a gente possa colocar em prática essa dinâmica. Então, aqui eu trouxe os grupos, como eles estão constituídos, as datas, né? Não vou ficar lendo um por um não, qualquer coisa vocês pausem aí o vídeo e se procurem dentro desses grupos. Só chama atenção aqui para o fato que o grupo 6, por enquanto, só tem o Marcelo e o Carlos, e a gente já tem 2 grupos vazios, né, para quem ainda não deu nome nesses outros. E seria muito interessante se vocês já pudessem me mandar os temas de cada um desses grupos. Porque eu acho que fica mais fácil, por exemplo, para quem ainda não entrou em nenhum grupo, saber se tem interesse em entrar aqui no grupo do Marcelo e do Carlos, ou se tem interesse em constituir um grupo autônomo. Então aqui a gente está com a média de 5 pessoas, né? A ideia é manter esse número. Pode ser difícil aí para vocês realizar esse trabalho de maneira remota, mas eu acho que não é impossível. A partir do momento que vocês definem um tema, eu vou enviar a sugestão de leituras para vocês, ou vocês mesmos podem procurar essas leituras. A ideia é que vocês dividam entre os grupos quem vai ficar com o quê. Cada um pode contribuir de uma forma, vocês podem conversar, por exemplo, por e-mail mesmo entre vocês, ou até, quem sabe, marcar um Skype, uma conversa, né, ou pelo grupo do WhatsApp, não sei o que vocês preferem. Mas eu acho que dá, sim, para vocês fazerem esse trabalho em grupo, mesmo que não seja possível estabelecer uma participação presencial, né? Eu mesmo trabalho muito assim, a gente faz aqui, escreve artigos, escreve editais, tudo por e-mail, organiza eventos, né? Então, eu acho que mais ou menos a dinâmica é essa. Então, pensem nisso, pensem nos temas, me mandem, vamos começar já a trabalhar nisso, aproveitar esse período de quarentena, que vocês estão com, imagino, né? Tem um tempo aí extra para fazer essas leituras, já aproveita o tempo que vocês tiverem e me mandem, então, pelo menos uns 3 dias de antecedência em relação a essas datas aqui que estão indicadas na frente dos grupos. Então é isso, qualquer dúvida estou à disposição, me escrevam, né? Vocês podem continuar comentando essa videoaula. Agradeço a todo mundo aí que nos relatos, né, elogiou esse modelo. Eu acho que tem funcionado, não é o ideal, eu acho que a relação aí, né, o diálogo estabelecido diretamente é muito melhor, mas é o que a gente está podendo fazer nesse momento. Pegou todo mundo de surpresa, uma coisa estranha, diferente para todo mundo. Eu acho que está dando certo, né? Pelos relatos que vocês me mandaram, a coisa está fluindo, espero que continuem assim. Mas a gente precisa sempre estabelecer esse contato, né? Seja pelas questões que vocês me enviam, seja por meio dos relatos de aprendizagem, mas eu acho que está dando bem certo. Então, qualquer dúvida, continue me escrevendo, vocês podem comentar na própria página do YouTube, não tem problema, vou ler também, e à medida do possível eu vou responder. Então, abraços, se cuidem.